Que incrível. E uma vez alguém me disse, olha, o Leta tem um exemplo maravilhoso, é que o Bitcoin reúne as crianças que não comiam os marshmallows. Naqueles testes que a gente vê no SBT de quando em quando, eu não sei por quê, onde assim, colocam um marshmallow na mão da criança e falam, olha, o tio vai sair, se você não morder esse marshmallow, não lamber nem nada, você vai ganhar um outro daqui a 2 horas. E aí tem criança que não aguenta, come, tem criança que aguenta e ganha 2 marshmallows. Esses são os bitcoinheiros. Baixa É, preferência temporal. é exatamente isso, tipo, e é muito doido que esse experimento o pessoal acompanhou as crianças depois. Isso não está relacionado só a você ganhar o marshmallow depois. Isso está associado à sua capacidade de adiar gratificação, e adiar gratificação do ponto de vista dessa psicologia, biologia, essa coisa que analisa esse tipo de comportamento, é o que a gente chama de alta ou baixa preferência temporal. E isso está associado, você pensar, com hábitos saudáveis ou hábitos não saudáveis, alimentação saudável ou alimentação não saudável, se você vai ser gordo ou você vai ser magro, você vai ter um emprego bom e vai ser bem sucedido na vida ou não. Está associado com várias coisas assim, essa capacidade de adiar gratificação. Então, o pessoal seguindo as crianças que passavam no teste do marshmallow se deram melhor na vida, em poucas palavras, assim. Então é um negócio que bom que estamos desse lado da equação e nesse grupo, sabe? É bom estar selecionado assim, em poucas palavras. Em poucas palavras, eu me sinto honradíssimo de fazer parte dessa comunidade, dessa dita bolha bitcoinheira que, dentre outras coisas, me apresentou algumas das pessoas mais interessantes e inteligentes que eu já vi por aí, mas sobre isso, gente interessante e inteligente, a gente encontra ao longo da vida inteira, mas são, como o próprio Saylor disse recentemente, e o 38 na minha última live, são missionárias também. Quem está comprometida com o Bitcoin, botou trabalho em entendê-lo, e agora circula a nossa vida falando sobre, é porque está comprometido em levar uma espécie de palavra adiante. Tipo, entender o tamanho do mal, da fraude, que é a moeda fiduciária, a importância que é você reestabelecer a justiça e a ordem na coordenação humana na Terra, entende o tanto que o seu tempo e a sua energia, vejam só, o seu tempo e a sua energia estão sendo diluídas no sistema atual e se comprometeram, muitas delas com uma missão de vida, o meu caso, o teu caso, a lutar por justiça e pelo reestabelecimento da verdade, né? De um dinheiro escasso que não pode ser diluído, não pode vazar a energia que eu deposito nele para outras pessoas, não pode ser censurado, enfim. Então, a comunidade bitcoinheira, além de ser das mais inteligentes que eu já convivi, é também repleta de bons valores, bons princípios. Tipo, o Bitcoin ele carrega para o cyberespaço princípios aqui de fora, do tipo, trabalho dignifica. Você só tem valor agregando valor para outras pessoas. Não há outra forma de conseguir o Bitcoin de outras pessoas. Não é uma coisa que remunera os ricos por serem ricos, como é o mundo aqui fora, como são os sistemas POS, por exemplo. É um mundo, é um metaverso de bons princípios e que atraiu pessoas de bons princípios. E você é um expoente da inteligência, da Eu prova sou de só mais trabalho um, e do cara. moral. Eu sou só mais um. Tudo que eu faço é tentar fazer outras pessoas, sei lá, no fundo eu tento desenterrar pessoas da toca, assim, tipo, eu tento dar mais voz para mais pessoas, assim, eu sou só mais um. Tipo, eu sou só mais um que, sei lá, talvez se empolgou tanto no começo que não conseguiu calar a boca que nem todo mundo, assim, tipo, mas fora isso, não, eu sou só mais um plebe. Assim. O E que eu acho quando, mais legal de explicar Bitcoin é justamente essa vibe de plebe para plebe, assim, tipo, é,
Eu só sou mais um, isso eu sempre vou rejeitar. E disso compartilhamos. Acho que eu me enquadro nessa categoria que você criou, de que eu não conseguiu calar a boca depois que leu o suficiente sobre, tipo, a gente entrou em contato com a palavra e com algumas coisas e não conseguiu se conter, né? Porque acho que você deve entender mais disso do que eu, com certeza. Mas há um senso com o qual a gente nasce de preservação da espécie, de querer o bem, né? A humanidade, acontece um acidente ali, você é desenhado para ir ali ajudar, você tem aquele mecanismo de autopreservação, onde a gente A sabe maioria das que pessoas são boas. A a essência da maioria das maioria das pessoas são pessoas boas. é positiva, é de cooperação. Tipo, É, tem os psicopatas que comprei o livro, quero descobrir por que a gente chama de psicopatas ponerológicos e não só psicopatas, porque eu sempre ouvi só como psicopatas. Vou ler para saber. Mas é isso, tipo, a maioria das pessoas, elas são do bem. A maioria das pessoas vai cumprimentar alguém e vai estar feliz e só quer ser deixado em paz. E aí você sim. deixa ela em paz, ela te deixa em paz e tá todo mundo feliz. E tá tudo certo. Sim. E o Bitcoin, de certa forma, reúne essas coisas. Ó, eu vou, para a gente já caminhar para a finalização da live, Planeta Bitcoin pediu para que você deixasse o canal para pessoas que queiram produzir para o Explica Bitcoin, essa plataforma descentralizada de tradução e produção de conteúdo de alto nível bitcoinheiro aqui no Brasil. O que eles devem fazer, que devem te Então, procurar? primeiro adendo, um dia espero conseguir deixar descentralizado. Ainda é um sonho distante, assim, tipo, é aquela história de que nenhum produto realmente nasce descentralizado, você precisa conseguir descentralizar ele. E, tipo, é a coisa mais difícil, porque no fundo precisam ter mais mãos que estão dispostas a querer fazer o projeto. E, tipo, sempre tem uma pessoa mais interessada que a maioria. E, tipo, isso é normal, cada pessoa tem seu próprio projeto e corre atrás dele. E tá tudo bem, não é, eu não falo isso como uma crítica, falo no sentido que, do ponto de vista conseguir descentralizar, é algo que eu não vou mentir e falar que a gente já está. Tipo, é o sonho grande, é o tipo, tudo que eu fiz, assim, eu comecei como Explica Bitcoin porque, sei lá, para começar a dar tração para a marca. Depois eu comecei a usar uma persona também porque eu vi que o pessoal estava começando a me chamar de Explica. E não, Explica não sou eu, Explica é um lugar que, tipo, direciona a luz para os plebes, assim, que dá voz para todo mundo, sabe? O Explica não é uma pessoa de maneira nenhuma. O Explica é um lugar que é de plebe para plebe. Tipo, vai ter texto de quem quiser mandar texto, eu vou ajudar na revisão. Tipo, ajudei quase todos os textos que estão lá. Algumas pessoas manjavam muito mais do que as outras. Eu sempre tento ajudar do jeito que eu sei. Tipo, eu não falo que eu sou um bom escritor, eu nunca fui. Eu sempre ia mal nas aulas de redação. Eu manjo mais. Péssimo, né, gente? Péssimo. Escreve tão mal, tadinho. Oh, meu Eu Deus manjo do essa parte céu. de escrita científica, tá ligado? Eu não sou bom na gramática, eu manjo uma fórmula do bolo, não várias. E aí, tipo, eu tento ajudar as pessoas nessa revisão dentro dessa fórmula. Mas é Sim. foda, porque cada pessoa tem um estilo. Então, tipo, tem umas pessoas que fazem diferente e fica bom. E é isso, a ideia sempre foi, tanto do Sessão de Hopium quanto do Explica Bitcoin, é tipo publicar o máximo de textos autorais ou traduções que qualquer plebe enviar. Tipo, eu ainda me reservo o direito de ter uma linha editorial mais ou menos definida, porque é isso, não quero que do nada tenha um shitcoiners mandando qualquer merda, ou tipo, ter uma coisa de gráfico, sabe? Só falando de gráfico, assim, não, explica Bitcoin, explica Bitcoin. Então a gente fala de fundamentos, a gente tem uma linha editorial, a gente acredita em um certo caminho e é muito interessante como todo mundo que apareceu para contribuir sempre chegou por esse ponto de vista. Começou com o BitRasta, apareceu o Cid também, tipo, o Dum já publicou texto, a Madu ajuda de vez em quando no Instagram, dá uma bela ajuda. Tipo, durante o Bitcoin Miami, Jaraguá fez um trabalho fantástico, assim, tá ligado? Tiveram o Bitsava, sei lá, eu não vou tentar citar todo mundo, porque eu com certeza vou esquecer. Tem uma puta parceria com o João Grilo também, sabe? Tipo, tem com o Tangurila já participou de podcasts, o Lorenzo também, sabe? Não é uma construção
construção que é uma co-construção, é uma construção coletiva mesmo. Assim. Tipo, eu cada vez mais tento ficar o mais quieto possível nos podcasts, inclusive, que é justamente para deixar essa visão do outro ser representada, sabe? Tipo, na startup que eu sou sócio, que eu trabalhei, a gente sempre acreditava que num processo de brainstorm, num processo de pensamento assim, é legal as ideias serem heterogêneas e serem divergentes. Porque é isso, você taca tudo na parede e você vê o que gruda e o que cai. Sabe? É você ouvindo os pontos de vista diferentes que talvez algo faça sentido para você ou não. Então, assim, por exemplo, quando o pessoal pergunta, não, vamos fazer uma pauta para a sessão de roupa, o que eu falo? Falo, velho, você fala porque você é autista, o que você gosta? Você tem que trazer o que acende o seu fogo. Tipo, eu sei falar muitas coisas que acendem o meu, mas não é o ponto. O ponto é você falar o porquê isso faz sentido para você. Então, por exemplo, o Lawrence, que publicou um texto, tipo, contando a história dele do começo do processo de entrar na Toca do Coelho. É maravilhoso e precisa ter, sabe? Não é... Tipo, não tem uma... Não faça textual, faça texto B. Tipo, precisa ter vozes de plebes que sentem esse chamado e querem se manifestar. Tipo, a ideia sempre foi isso, tipo, construir uma plataforma para dar voz para as pessoas, assim, sabe? É um negócio que... Não sei, é engraçado falar assim, porque no começo... Talvez depois de uns 2 meses começou a surgir essa ideia, vai. Antes, no começo, era ter um lugar só para eu colocar os textos, porque senão eu ia ficar no Google Drive. Sendo bem sincero, as coisas vão acontecendo com o tempo, assim. Hoje em dia, olhando para o retrospecto, tem o viés narrativo, tem o viés da confirmação, a gente cria uma puta trajetória. A verdade é que o começo do site foi para não deixar no Google Drive. Eu pensei, porra, o domínio tá barato, eu compro ele e deixo um lugar com uma cara um pouco mais séria, por que não? E aí você vai se empolgando, o projeto vai fazendo sentido. Ah, você deve estar ligado, você deve ter abraçado 10 projetos a mais do que você conseguia, porque na hora que você começou a pensar neles, eles faziam sentido e você não tinha dimensão do tamanho que eles iam virar. Sessão de Roupion é isso, os textos são isso, eu queria estar traduzindo coisa muito mais, eu sinto mó em falta, tipo, há um tempo atrás eu me cobrava ter uma narração por semana, uma tradução por semana. Se tornou inviável, assim, eu preciso ter um pouco de lazer, sabe? Hoje em dia eu tenho bem pouco de lazer, eu, tipo, acaba o tempo livre, eu tô no fim de semana pensando no texto que eu quero escrever, porque eu preciso atualizar, porque eu encontrei uma imagem melhor para colocar naquele trecho do texto específico. Nem falamos, inclusive, o texto do Monomito, que é um texto que também vai entrar no livro, é um texto brisa que eu publiquei recentemente, que a galera gostou, assim, é um texto que eu nunca... Os textos mais brisas, tipo, da descoberta do Bitcoin e esse do Monomito, eu nunca sei se o pessoal vai gostar ou se vai ser muito fora da casinha, assim, mas cada Dá vez uma mais... palhinha desse texto Monomito, que deu sucesso mesmo, deu o que falar na internet, põe uma cenourinha na boca das pessoas para elas correrem lá para ler sobre o que é isso daí. Bom, basicamente o ser humano, já estava falando aqui, a gente não tem muita capacidade de ser original e a gente ficou muito tempo vivo sem ter escrita, né? A escrita é uma tecnologia recente. A gente, como macaco, a gente tem o Sapiens Sapiens, a gente tem a linguagem há 70, 80 mil anos e a escrita, eu não lembro se é 12, se é 6, tipo, acho que os primeiros registros são das cuneiformes, que eu não lembro se é 6 ou 8, mas assim, é menos de 10 mil anos atrás. O que isso significa dizer? Que por 60, 70 mil anos a gente só tinha uma maneira de passar conhecimento, que era da maneira oral. Então a gente precisava se tornar muito bom de transmitir conhecimento de uma maneira oral. Ao longo do tempo e por um processo de seleção memética, ou seja, essa solução das unidades culturais no pool memético, a gente meio que acabou convergindo para uma estrutura que a gente tem uma estrutura padrão de contar histórias. Todas as histórias que a gente... Todas não, mas talvez... É que todas é muito pretensioso falar, mas provavelmente todas as histórias que a gente lembra, que a gente conhece, seguem essa estrutura, que é conhecida como o monomito ou a jornada do herói. E é uma estrutura arquetípica, assim, que... Sei lá, os escritores começaram a descrever ela no começo do século passado, acho que talvez no meio, não lembro agora se é dos anos 50, e aí tem um livro mais recente de 2010, 2011. Mas, tipo, é a estrutura que baseia, sei lá, Harry Potter, que baseia... qual é o nome? Star Wars. Star Wars é um exemplo clássico. Foi escrito levando em conta esse arco narrativo.
e é um arco narrativo que você está vivendo no seu mundo cotidiano, assim, tipo, vivendo sua vida tranquila, de repente você recebe um chamado para aventura, esse chamado para aventura, no começo você tenta resistir a esse chamado, você não presta muita atenção, você, tipo, tá distraído na sua vida Fiat, não leva muito em conta. Aí eu não lembro porque você é puxado de volta, eu não lembro certinho, porque são 12 passos essa jornada do herói, eu lembro o jeitão, tipo, cada uma delas na ordem eu não lembro, mas você, tipo, é chamado de volta, aí você cai de cabeça, você encontra seu mentor ou mentores, você enfrenta dificuldades e perigos, você tem um momento que você chega, tipo, num desafio extremo, você tem uma puta dor de barriga por causa de um dip, ou você, no filme, assim, você enfrenta o Darth Vader e ele corta a sua mão, sabe? Tem toda uma estrutura narrativa que vai se repetindo, até você encontrar a relíquia ou o tesouro, que é, tipo, esse conhecimento. No caso dos bitcoinheiros, tem várias partes diferentes, né? Querendo ou não, é um ciclo que a gente vai usando só para reconhecer padrões na nossa trajetória, não é um negócio que precisa fazer sentido. Então, quando você tem epifanias, quando você tem uma convicção de não sentir o dip, você sente que você encontrou essa relíquia, esse tesouro. Quando você consegue ter uma independência do mundo Fiat real, acredito que você sinta também, ainda não sei, mas acredito que você vai sentir bastante essa questão da relíquia e do tesouro. E aí depois eu comecei a sentir agora com esse pump do Bitcoin. Eu falei, aê, acertei o fundo, né? Porque eu me comprei. Cuidado que falar essas coisas muito alto dá azar e a gente volta para os 10 mil, velho. Uma coisa que o Bitcoin é bom é para mostrar como a gente não entende do preço. Morreu, não tá mais aqui quem falou. Que interessante. Mas, puta, na verdade, o monomito é o bitcoinheiro. Então, na verdade, na sua jornada, atravessando... É como eu aplico a gente. Tipo, no fundo, eu faço o texto... Eu primeiro explico o que é o monomito, para depois explicar dentro da nossa narrativa. Porque, querendo ou não, todo mundo vive dentro do seu próprio arco narrativo, o que significa que todo mundo está contando a sua própria narrativa, então vê a vida dentro de certos padrões. Se esses padrões são determinados culturalmente, eles são determinados também pela seleção memética que rolou nesses últimos tempos. Então a gente reconhece... Olha lá, boa, aí sim, hein? Fica muito mais fácil. A travessia do primeiro limiar, que é quando você começa a cair dentro da toca do coelho, a recusa do chamado, tem os nomes certinhos aí. Peraí, você que criou esses nomes ou esse arco narrativo já existe desde... Não, é publicado num livro que chama O Herói das Mil Faces, acho que, se eu não me engano, é o primeiro... Agora eu não lembro se O Herói das Mil Faces é o livro... eu não lembro se é 1952, sei lá, é algum ano aí, meio do século passado, assim, tipo, meio que pós-Segunda Guerra, antes de lançarem Star Wars, sabe? Meio que nessa fase... começo dos boomers, assim, final da Silent Generation, né? Tipo, meio essa vibe. E, não, o cara que descreve, o cara percebe, cara, estudando muito, tipo, existem essa história que se repete desde sempre. Você pensar a história de Jesus, a história de Buda, a epopeia do Gilgamesh, o Luke Skywalker, eles todos atravessam a jornada do herói. De maneiras diferentes, obviamente, sabe? Óbvio que você precisa de uma visão mais macro, você precisa de uma visão abstraída, mas é um arco narrativo que se repete em todas as histórias que tendem a se fixar na humanidade. Tipo, Ulisses vai atravessar esse arco narrativo, sei lá, Hércules vai atravessar um arco narrativo semelhante, sei lá, se por ter 12 trabalhos isso conta como várias provações na caverna secreta, não sei como funciona, é provação, recompensa, mas... é uma forma de arco narrativo que é recorrente, tipo, é uma estrutura bem padrão, assim, sabe? É uma estrutura que todo mundo utiliza para contar histórias, porque perceberam que ela estava presente em todos os mitos, em todas as histórias que fixavam e que eram reproduzidas. Que incrível. E o Akior postou, são 12, né? São 12, isso. E... será que rola um spoiler aí do que é o retorno com o Elixir na vida do Bitcoinheiro? Só lendo o texto para saber. Gostaria.
Eu acredito que é a citadela do mundo hiperbitcoinizado, mas também tem, tipo, quando você se torna mentor para outra pessoa e quando você já tem a convicção, você passou o frio na barriga do DIP e o DIP não dói para você, talvez você já tenha enfrentado uma ressurreição e um retorno com o Elixir. É isso que eu estou falando, sabe? No fundo, a jornada do bitcoinheiro tem várias... É multiciclo e tem várias jornadas meio que sobrepostas, talvez. Talvez você é mentor de uma pessoa, significa que você já retornou com o Elixir, mas você não está no mundo pós-hiperbitcoinizado. Você ainda... Exatamente, o herói das mil faces. Joseph Campbell, ele mesmo. Esse é o original, né? Confirma o ano aí, a War, mas se eu não me engano, é 52 ou 56, eu fiquei na dúvida. 1949. 49, boa. Bom, pós-Segunda Guerra, exatamente. Aí, eu acho que é de 2010 ou 2012, ou acho que chama Jornada do Escritor. É um cara que atualizou o Herói das Mil Faces com uma linguagem mais contemporânea e mais do cinema. Mas é isso, no fundo, todos nós vivemos... É que assim, a gente vai vivendo a vida e para a gente fazer algum sentido dela, a gente também nos insere num próprio arco narrativo. É a única maneira da gente viver o mundo, sabe? A gente precisa estar contando a nossa própria história para nós mesmos. Tipo, é para isso que existe um calendário, é para isso que a gente mantém contato com pessoas. Se a gente não fizer isso, a gente fica louco. A gente precisa ter esse senso de pertencimento. Então faz sentido entender que a gente, ao viver sempre dentro de uma própria história, quais histórias a gente consegue contar? Histórias que têm uma estrutura que a gente conhece, aquela história do possível adjacente. A gente não vai fazer um negócio único, inovador e especial. A gente não é. O ser humano é banal. O ser humano não é floquinhos de neve especiais, cada um com infinitas possibilidades, tá ligado? Essa leitura woke. Não, a gente é banal, a gente é repetitivo, a gente pensa em padrões, a gente é diferenciado em pequenas tribos que se encontram por se reconhecer, por ter coisas parecidas. Então, toda a questão de história, a gente tem um espaço limitado de formas diferentes de pensar. Então, querendo ou não, esse arco narrativo, por um lado, sim, ele é só um arquétipo, ele é só uma coisa que existe, que foi fixada, mas ao ele ser fixada, ele não significa nada. Ele não tem um poder preditivo, ele não é um modelo que vai falar, daqui a 3 dias vai acontecer tal coisa. Mas o fato de você entender que você vive dentro desse arco narrativo te permite reconhecer, puta, eu tô nesse momento que de fato é de provação. Eu respiro fundo, eu aguento firme, que daqui a pouco eu vou estar com retorno pro Elixir. E talvez não vai, talvez você tá fazendo cagada e esteja se matando. Mas talvez você vá mesmo e vale a pena você respirar fundo. E você tem um exemplo para te dar uma guia e uma forma de compreender o mundo, é muito válido. É algo que justamente nos ajuda a nos entender dentro da história. E é isso, eu usei o exemplo de quando a gente morre, porque obviamente o cara que pulou de um wingsuit achou que o paraquedas ia abrir, ia dar certo, acreditou errado, mas é uma coisa que ele acreditou. Mas na maioria das vezes vai dar certo, e na grande maioria das vezes esse pensamento vai funcionar. E o contar a história dessa maneira como um protagonista é como permitiu a gente estruturar a nossa psique, no fundo. E, portanto, compreender o mundo e fazer sentido do mundo e entender onde a gente está nele. Então, a gente usa esse arco narrativo para compreender onde estamos, mesmo em questão de ciclos de mercado e tudo mais. Então, sei lá, eu gosto de acreditar que pessoas lendo sobre esse arco narrativo, entendendo que é natural esse processo de dor, de sofrimento, elas entendam que esse arco narrativo faz sentido e com resiliência elas passem por isso. No fundo, toda essa questão da jornada do bitcoinheiro é um arco que, para tentar ajudar a explicar às pessoas também que o bull market é parte desse processo e é um desafio que a gente passa para retornar com o Elixir. Faz parte de toda jornada do herói, faz parte de toda a jornada do bitcoinheiro. Esse momento de provação. Todo mundo que entrou desde o começo de 2020 até quem entrou no final de 2021 viu muita coisa boa e pouca coisa ruim. Não construiu resiliência, entrou direto com o Elixir sem entender todo o contexto dele. Primeira queda do Musk de 60% a 70%, o dólar saindo de 5,50, 5,70 para 4,90 foi uma dessas. A queda desde novembro até agora, com o dólar
saiu de 5,60, 5,80, talvez, 5,70, sei lá, até 4,60 e agora já voltou de novo, né? Mas veja bem, são coisas que quem entrou no passado recente tá com a garganta meio seca, tá ligado? O pessoal, tipo, entrou muito otimista. Eu entrei otimista, eu entrei no FOMO, eu, tipo, entendo isso. E assim, eu também entendo que com certeza eu tive uma condição de vida, de momento, de oportunidade que permitiu estudar muito mais que a média das pessoas. Então isso me permitiu estar tranquilo, mas eu boto muita fé que quem é da minha classe, quem é dos meus anos, quem é desse ciclo, não tá assim, sabe? Foi uma queda inesperada. O pessoal tava vendendo Hope e Avontes, assim, sabe? O pessoal tava, não, 200 mil, 288 ou não, 100 mil, tipo, falando como se fosse pouca bosta, assim, sem... Sei lá, no fundo, otimismo ingênuo, assim, no fundo, o que eu vejo que aconteceu foi que o banimento da China cortou o topo desse mercado, sabe? A gente, em vez de fazer, assim, uma fase hiperbólica e voltar, a gente andou um pouco mais de lado no 60, 60 e 40, 60 e 40, daí caiu de volta aonde seria a base. Então, a gente não teve esse FOMO, mas a gente teve uma subida e uma estabilidade no alto que passou uma impressão que o Bitcoin... Sei lá, imagino que você tinha essa impressão que o Bitcoin não bateria abaixo dos 30. Tava todo Sim. mundo com essa impressão, tipo um certo grau de otimismo, um grau de hope, um grau de coisa que, não sei, foi coisas que foram gerando essa reflexão de pensar, tipo, não, a gente achava que a nossa jornada ia ser mais leve, que a nossa jornada não teria que ralar o joelho também, assim, e não, é justo ralar o joelho também, é uma prova de trabalho, você tem que sentir o calor na nuca. Sim. E o texto foi no... Tipo, assim como sessão de Hopium, mesmo nome foi pensado também no sentido uma sessão de... Tipo, tem tudo que a gente falou, mas tem também uma sessão de terapia para ajudar o cara que não tem o privilégio de conhecer pessoas bitcoinheiras na vida pessoal dele e nem de fazer o que a gente faz e pode trocar ideia. Então, isso é uma questão também de ser uma sessão de terapia, uma sessão de Hopium mesmo, assim, uma sessão de autismo. Porque com o Bitcoin nesse preço, a gente segue acreditando. E esse preço pode ser qualquer preço. Tipo, a pessoa que está ouvindo nos 20 mil quer um Hope, a pessoa nos 50 mil também, mas, tipo, no fundo foi pensado que no momento de bear market seria interessante reforçar o pensamento das pessoas também, assim. E o Monomito, esse texto, surgiu também com um pouco com esse racional. Então, sei lá, tem todo esse racional para explicar no final para a pessoa que, sim, você precisa ralar o joelho, você precisa ter sua prova de trabalho, no Bitcoin ninguém pode fazer nada para você, você que precisa estudar e construir sua própria convicção. É por isso que eu estou tranquilo com essa queda, porque eu entendo os fundamentos e entendo como o valor e o fundamento é uma coisa e o preço na cotação em Fiat é outra. E assim, sim, no meu ponto de vista plebe, a melhor coisa que podia acontecer é o Bitcoin ficar até o halving nos 20 mil, nos 15 mil. Porra, se tudo der certo nos 10 mil. E me desculpa quem fez um planejamento financeiro diferente, talvez ofenda alguém falando isso, mas, porra, pro meu DCA, eu não tenho pressa que o Bitcoin suba. Eu entendo o fundamento dele. Para mim, o quanto tempo o Bitcoin ficar embaixo, para eu acumular mais satoshis, que é meu objetivo final. Quer dizer, não é meu objetivo final único, senão eu não estava fazendo live, trabalhando de graça, gerando Explica Bitcoin, todas essas coisas. Eu estava, tipo, na vida Fiat o tempo total. Então, tipo, obviamente, acumular sats é só uma das várias dimensões, mas... Puta, eu perdi o fio aqui. Não, é que o preço não importa, você estava falando, acho que das várias dimensões do Bitcoin, Isso. e quem o entendeu está muito menos preocupado do que quem não entendeu, mas o trader... Essa construção de convicção mesmo, é tipo, ninguém pode fazer por você, é prova de trabalho. O Bitcoin ainda está no estágio de estar selecionando as pessoas. Ele vai seguir fazendo isso por bastante tempo. Enquanto tiver uma forma de diferença por assimetria de estudo, ele ainda vai estar selecionando e ele ainda vai estar valorizando pessoas que têm a sua própria prova de trabalho. E assim, com certeza você tem alguma prova de trabalho e com certeza a gente tem menos prova de trabalho do que quem entrou em 2015, 2013 e está rodando até agora. E aquela frase de que
cada um encontra no preço que merece. Porra, eu tinha ouvido falar do Bitcoin em 2012, em 2013. Por que eu não fui curioso e não fui atrás? Porque eu estava preguiçoso, eu estava acomodado. Porque, sabe, tipo, é aquela coisa que você tem que assumir a sua responsa, você tem que respirar fundo e pensar, tá, qual o melhor que eu consigo fazer agora perante minhas possibilidades e que lição eu aprendi? Sabe, tipo, no fundo, essa é uma outra coisa que a gente não falou muito do Bitcoin, mas eu vi rapidão o pessoal comentando nos comentários. O Bitcoin é um moedor de egos também. O Bitcoin... o Bitcoin... Por que o Nassim Taleb não conseguiu lidar com o Bitcoin? Por que muitos influencers começam a não conseguir lidar com o Bitcoin e vai subindo a cabeça? Tipo, ele vai começando a se achar muito importante. O Bitcoin realmente seleciona pessoas que não se acham muito importante. E os bitcoinheiros selecionam essas pessoas também. A gente coloca muita pressão em qualquer pessoa que começa a subir a cabeça. A gente cobra as outras pessoas que falam sobre o tema, com tanto quanto a gente se cobra para falar do tema e o quanto a gente leva esse tema a sério. E aí um pessoal chama isso de toxicidade, outras pessoas chamam isso de integridade. E aí depende das definições semânticas que você querem, que a pessoa quer usar, depende do tipo de mundo que você acredita que você quer viver. Você quer viver num mundo livre, num mundo freedom maximalist, num mundo que as pessoas tenham liberdade, ou você quer viver num mundo embrulhado em plástico bolha, num mundo que é o nanny state, num mundo free, safe space maximalism? Isso, eu tenho minha opinião. Eu claramente prefiro um mundo com liberdade, com consequências, um mundo com prova de trabalho. E, nesse sentido, sei lá, o pessoal fala que a humanidade tende a sofrer um fork, e que está sofrendo um fork, e isso é verdade. Tipo, muita gente fala do Matrix como um documentário sobre o Bitcoin, e é verdade. Tem gente que vai tomar a pílula azul e que quer voltar para a Matrix e que quer comer o bife, porque o bife, eu sei que não é verdade, mas eu imagino o gosto e é muito bom e ignorância é uma bênção. Isso, o Bitcoin vai selecionar positiva e negativamente as pessoas. Tem pessoas que... Tipo, aquele papo que a gente teve em off há um tempo atrás sobre adoção seletiva. Adoção seletiva, querendo ou não entender esse processo, reduz um pouco de um pessimismo e de uma angústia existencial de querer chacoalhar essas pessoas e saber que você não consegue. Sim. Mas é isso, tipo, querendo ou não, viralizou bastante uma live do Bitcoinheiros com Shioda, sei lá. Shioda, eu não sei como é que fala. Mas viralizou a live desse cara, e esse cara é isso, é um cara roubaram a felicidade da vida dele, tá ligado? O que roubou a felicidade da vida dele? Tipo, ele parece que andou com um dementador chupando a felicidade dele. Muitas pessoas diagnosticaram isso como, basicamente, ele vivendo uma vida acreditando que você precisa converter todo mundo para o negócio funcionar. E aí ele se caiu no niilismo. Ele realmente caiu no niilismo e não consegue mais ver muito valor nas coisas. Ele entende porque o sistema fiduciário é ruim e ele investe dentro do sistema porque ele não consegue ver essa questão do Bitcoin conseguir quebrar essa lógica. Só que o que ele não entende? Ele não entende justamente essa questão da adoção ser seletiva. O fato da adoção ser seletiva significa que não precisa todo mundo adotar o Bitcoin pela liberdade. A grande maioria das pessoas não vai adotar o Bitcoin pela liberdade. Mas um número de pessoas pequeno e motivado bastante vai. E aí as outras pessoas vão querer adotar pelo number go up, vão querer adotar porque é um dinheiro melhor, vão querer adotar porque você consegue monetizar energia. Eles vão estar cagando para a liberdade e, no fundo, isso não importa. A gente começou falando do Gladstein, o Gladstein fala isso, é o cavalo de Troia. Tipo, o number go up é um cavalo de Troia para o freedom go up, ou seja, o preço subir é um cavalo de Troia para a liberdade aumentar, que é o que você falou. Tipo, mesmo se um país autoritário começa a minerar Bitcoin, o fato de um governo começar a comprar Bitcoin e acreditar no Bitcoin fortalece uma rede descentralizada que tira poder dele. Tipo, por um lado dá mó medo do Bukele das carteiras serem centralizadas da Chivo, por outro lado ele está incentivando pessoas a terem um dinheiro que ele não consegue pôr à mão.
não sei, assim, me parece melhor do que um dinheiro digital que o governo possa pôr a mão. E beleza, o governo pode pôr a mão na Chivo, mas o governo está dando a opção para o usuário não usar a Chivo e o negócio integrar. Então, não sei, é um negócio assim. O number go up pode sim gerar um Friddle go up. E isso é um negócio. A gente começou falando disso e estamos dando um full circle. E dá uma full circle, Mas não, é isso, tipo, eu não sei te dizer qual é a parte mais otimista, assim. Se é essa questão de entender que a adoção seletiva já permite isso acontecer, se é a questão energética, se é a questão. Sabe, no fundo, tipo, isso que é o foda. Eu realmente não sei dizer qual é a parte que me deixa mais otimista com Bitcoin e eu também não sei dizer qual parte não me deixa otimista com Bitcoin. Isso me assusta, assim, sabe? Isso é um negócio que, assim, eu sempre fico pensando, será que eu não tô maluco? Será que eu não tô tão enviesado que eu não consigo ver outro argumento, que eu não consigo ver outro lado? E aí tem dois tipos de argumentos. Tem os argumentos técnicos, que de fato eu não tenho competência para julgar, eu não tenho essa inteligência, eu não tenho esse treinamento, não é o que eu faço. Sabe, se alguém falar que o código está errado e que todos os programadores que já olharam isso não conseguiram achar, não sou eu que vou conseguir mesmo. E aí concordo, don't trust, verify, mas ao mesmo tempo tem um tipo de ceticismo na filosofia, eu não lembro o nome, mas acho que é ceticismo absoluto, ceticismo extremo, um negócio assim, que a pessoa não acredita que se você se jogar da janela você se mata. E isso, tá ligado? Você precisa escolher suas crenças. Se você for cético em relação a tudo, não é construtivo para você como um ser humano vivente. Para sair para você verificar só se atirando. Não, vão ter coisas na sua vida que você vai ter que confiar. A maioria delas, você confere o freio do seu carro toda vez que você vai dirigir? Você confere o estado do cabo dos elevadores do seu prédio? Sim. Tipo, don't trust, verify ao extremo te deixa maluco. Don't trust, verify da origem do dinheiro e, sei lá, nesse tipo de coisa, tipo as transações e que não tem gasto duplo, etc.,